Então, lá no nono ano de História, na página 35, vamos fazer as correções daquelas atividades lá sobre a guerra. Então, vocês estão vendo uma charge lá. Nessa charge, nós temos o ministro britânico, que está de pé, que é o Chamberlain. Nós estamos vendo o Hitler sentado. E do lado tem duas mocinhas desprotegidas, a Tchecoslováquia, né, e a Hungria. Que, na verdade, elas estão sendo ameaçadas pelo expansionismo do Hitler. E o ministro da Inglaterra está alertando o Hitler, mas ele não pode fazer nada. Por isso que tem aquela frase, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Né? Por quê? Porque ele está alertando, mas, no entanto, o Hitler está fazendo de conta que não está ouvindo. E está ameaçando as mocinhas desprotegidas, que no início da guerra foi os países que ele invadiu primeiro. Né? Então, é isso que a charge quer representar. Então, a letra A, identifica os personagens e os países apresentados. Quais são os personagens? Hitler, da Alemanha, o primeiro-ministro inglês, a Hungria e o Tchecoslováquia. Eu não sei como que eu falo esse trem, mas é isso aí. Tchecoslováquia e Hungria. E o primeiro-ministro Chamberlain britânico e o Hitler da Alemanha. É isso? Isso. Tá, foi isso que todo mundo fez? Esse povo tá tudo sumido, com as fotos estranhas, só tem uma cabecinha bem redondinha, um corpinho bem grande. Caiu. Nossa, só porque eu abri a câmera, caiu. Esse barulho foi da câmera? Foi. Ah, agora sim, olha que umas moças bonitas ficam se escondendo, né? Outro dia estão dando 5.000 curtidas, 30.000 curtidas lá na minha página, no YouTube. Imaginou? Pode ficar até famoso. Márcio. Oi. É pra você aceitar o povo aí que quer entrar. Ah, é. Eu fico aqui conversando e esqueço de aceitar o pessoal. Maria Fernanda. Tem um tal de Gavião que tá chegando aí, que eu não sei quem que é. Ai, meu Deus. Mais ou menos a gente imagina, né? Tudo bom, Maria Fernanda? Tudo, Márcio. Ótimo. Quem que é o Gavião? Que é o quê? Tem um aqui com o nome de Gavião. Eu penso que é o Jorge. Não sei. Tá mudo? Quer falar? Então tá. Vamos para a letra B, então. Porque Maria Fernanda é nono ano de Geografia, na página 35. Tá? Ok. Ana Lívia? Oi. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Ótimo. Tá? Chamando o Gavião. Gavião. Fala tudo, Marcelo. Gente, não imaginei que fosse o Gavião. Ô, Leonardo, lá na página 35 de História, tá? Então, a letra A, para vocês que chegaram agora, a gente já fez a correção. A letra A, identifica os personagens e os países representados. Então, o personagem que está de pé é o primeiro-ministro britânico, o senhor que está sentado é o Hitler, que representa a Alemanha, e a Hungria e a Tchecoslováquia, que são as mocinhas, que estão do lado do Hitler. Certo? A letra B. Porque o título da charge é o pior surdo é aquele que não vê, que não quer ouvir, quer dizer. Coloquei pelo fato de Hitler não ter boas intenções nas expansões da Alemanha. Na verdade, é porque a Inglaterra sabia dos planos expansionistas do Hitler, mas eles não podiam fazer nada, porque vocês lembram que no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se reconstruiu, se armou novamente, né, construiu exércitos, armas, e eles ficaram preocupados com a economia. Quando o Hitler começou o expansionismo, eles não tinham nada que fazer, porque eles não tinham armamento para poder deter o Hitler. Então, eles estavam vivendo, mas de início eles não puderam fazer nada.
certo? Então, o que vocês vão colocar lá? Que a Inglaterra sabia do expansionismo alemão, mas não tinha força militar para intervir no início. Certo, pessoal? Ô, me explica um negócio. Por que tem 2 Márcio? É porque eu estou falando com vocês da conta do celular, mas tem uma conta logada no computador para poder gravar. Ah, obrigado. Foi um modo que eu achei para poder gravar as aulas, porque o aplicativo do celular não grava. Grava só a imagem, não grava áudio. Aí que é bom, hein? Precisava gravar o áudio. Então, eu vou passar para C. Já que ninguém disse que não errou, né? Tá tudo ok, eu vou para C. Que situação a charge retrata? Então, Retrata a quebra do contato entre a Alemanha com a Inglaterra. E o expansionismo da Alemanha, né? A partir de 1930. É isso que ela está mostrando. Porque o Hitler está ali namorando a Hungria e a Tchecoslováquia, que é um dos países que ele invadiu. Então, ela está mostrando a pretensão de expansionismo do Hitler a partir de 1930. Posso passar para D? Sim. Porque as grandes potências europeias se comportaram como o homem em pé retratado na charge, ou seja, está avisando, mas não pode fazer nada. Não querendo ouvir... Pode falar. Pois algumas nações europeias, como a França e a Inglaterra, preferiram utilizar a política do apaziguamento. Exatamente. Até porque, né, não é porque também eles preferiram, até porque o Hitler tinha se armado e eles não. Eles jamais pensaram que depois da Primeira Guerra pudesse passar pela Segunda. Então, eles não se preocuparam com o exército. Eu botei e também armamento. que, pelo fato de estarem expansionando cada vez mais as terras alemãs, mas que não poderiam fazer nada, por conta que não... Eu botei aquele de sempre. Exatamente. Tá ok com todo mundo aí? Então, passa certo. Sim. Se tiver alguma dúvida, pergunta e nós vamos lá para 39. Márcio, a 39 a gente já fez. Já foi feito? Sim, foi feito Já. todo mundo junto, numa aula. Todo mundo. Ah, tá. Eu tinha falado sobre esse conteúdo. Lá na página 42. 42. Então, vamos lá. Página 42. Pessoal, eu não sei se vocês já viram que liberou a partir do meio-dia. Eu postei para vocês uma videoaula sobre o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, eu não falei muito tudo nessa videoaula. Eu simplesmente falei sobre alguns conceitos que a gente precisa entender para poder conseguir lidar com o conteúdo. Então, eu fiquei 30 minutos falando sobre alguns conceitos, como modo de produção capitalista, modo de produção socialista, classe social, ideologia, discurso, ok? Então, é interessante vocês assistirem. Se tiver alguma dúvida, me pergunte depois, porque sem aquelas explicações lá não vai dar para entender o último conteúdo, não. Então, vamos lá, página 42. Após a análise dos documentos, responda. Olha só, nós temos lá de Bernardo Hoffman. Para muitos, é como se a cidade tivesse evaporado. Apenas Ô, Márcio. destroços... Oi? O Pedro falou que é pra você acertar.
aceitar ele. Acerta. Acerta ele aí. Mas aqui só tá um tal de Rambo. Acho que é o Michael. É o Michael. É agora que apareceu o Pedro aí. Tudo bom, Michael? Sim. Cadê o Jorge? Tá aí, Jorge? O Jorge saiu. Tá me ouvindo, Pedro Henrique? Tô. Ótimo. Lá na página, o pessoal que entrou aí agora, nós estamos lá na página 42 já, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo uma imagem aí. Essa imagem é da explosão da bomba atômica, tá? Vocês estão vendo que tem ônibus lá no fundo, né? E aquele resto daquele prédio que está lá, que tem uma cúpula, lá ao fundo, à sua direita, à direita da imagem, aquilo lá era a antiga prefeitura, né, de Hiroshima. Inclusive, depois que reconstruíram a cidade, ela permaneceu do mesmo jeito. Eles deixaram ela daquele jeitinho ali para ser um memorial para que a população japonesa nunca esquecesse da tragédia que foram as bombas atômicas. Ok? E o fragmento de texto está dizendo assim: os governos democráticos não resistiram à tensão de salvar as vidas de seus cidadãos, tratando-as dos países inimigos como totalmente descartáveis. Ou seja, tinha duas opções. Se a guerra terminou praticamente no dia 13 de maio, que foi o dia que o Hitler deu o tiro na cabeça, e as tropas aliadas invadiram Berlim e chegaram até o bunker e o Hitler morreu, então quer dizer que a guerra acabou na Europa. Só que lá no Japão, a guerra só foi acabar em agosto. Os japoneses continuaram com a Segunda Guerra Mundial, né? E para deslocar os exércitos para lá, ia morrer muita gente. Então, uma das saídas foi: joga logo as bombas. Os Estados Unidos já tinham essa tecnologia da bomba de hidrogênio, e pelo menos se matar vai ser os soldados japoneses e a população japonesa, e não vai correr o risco de matar milhares de soldados europeus e estadunidenses. Então, foi um motivo de acabar com a guerra rapidamente. Tá ok? Agora, sobre a segunda bomba, tem muitas controvérsias, porque o efeito da primeira bomba, alguns especialistas dizem que não precisava ter lançado a segunda bomba sobre Nagasaki, né? E o efeito da primeira já tinha sido suficiente para eliminar o Japão. Mas, mesmo assim, foi lançada a segunda bomba, tá? O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945, não foi justificado como indispensável para a vitória. Então, absolutamente certa, mas como um meio de salvar a vida de soldados americanos. Ou seja, se eu jogo a bomba no Japão, eu vou matar os japoneses, vou salvar a vida dos soldados americanos. Se tem um confronto e uma invasão no Japão, vai morrer pessoas dos dois lados. Então, foi uma solução mais rápida para o fim da guerra. Então, após a análise dos documentos, responda: como os autores defendem seu ponto de vista? Com as bombas lançadas, não foi indispensável para a vitória, mas que salvou soldados ameaçados nos... Gente, calma aí que eu tô tentando ler minha letra aqui, mas acho que deu uma bugada aqui. Mas eu acho que coloquei mais assim, que quando foram lançadas, não foi indispensável para a vitória, mas que salvou os soldados que foram atingidos antes das chegadas de não sei o quê. Mas calma aí que eu vou... Ô, pessoal, então olha só.
nós temos duas visões. Nós temos a visão da fotografia, que é do Bernard Hoffman, tá? E nós temos a visão do fragmento de texto, que é do Eric Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, o Breve Século XX. Tá? Então, lá na Era dos Extremos, o Eric Hobsbawm, que é considerado um dos maiores historiadores europeus, ele morreu em 2000 e alguma coisa, quando eu fazia faculdade ele ainda estava vivo. E ele, nesse livro, ele defende que a bomba atômica foi jogada simplesmente para salvar a vida dos soldados americanos. Agora, o Hoffman, ele já defende que a bomba foi importante para a guerra terminar rápido e evitar mais mortes. Porque ele diz que uma invasão ao Japão teria muito mais morte do que teve com a bomba. E o Hobsbawm fala da questão de que foi para salvar a vida dos soldados americanos. Então, é isso que vocês vão colocar lá. Certo? Certo. Então tá. Vamos para 2, então. Então, eu vou só repetir. O Eric Hobsbawm afirma que o lançamento das bombas foi para salvar a vida dos soldados americanos. E o Hoffman fala que... não é Hoffman, é Hoffman. O Hoffman fala que foi para evitar a morte de mais pessoas, porque a invasão do Japão pelas tropas dos Estados Unidos mataria japoneses e estadunidenses, o que mataria um número maior de pessoas. A número 2, com base no ponto de vista dos dois autores, você acredita que haveria outra maneira de resolver a situação? Eu botei que não. Não, né? Porque se tivesse, poderia às vezes ter encontrado uma outra maneira, mas teria que invadir o Japão. E aí causaria morte da população, bombardeio da cidade. Dos males, pessoal, aquela velha história, dos males só foi Hiroshima e Nagasaki. Caso uma invasão, teria ido muitas outras cidades. E teriam morrido milhares de pessoas. E até porque se o Japão quisesse se render, com a morte do Hitler em maio, ele teria se rendido em maio, não teria continuado a luta até as bombas em agosto. Então vamos para 3. Na sua opinião, quais consequências o uso de armas nucleares acarretou para a história mundial? Você sabia que a tecnologia da primeira bomba de hidrogênio, ela foi criada pelo Einstein? Sabia ou não? Não. Não sabia. Não. E os Estados Unidos logo, conseguiu desenvolver essa bomba. E no próximo capítulo, na Guerra Fria, vocês vão ver que teve uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a Rússia. Quem fabricava as maiores bombas? Aí eles acabaram desenvolvendo bombas de urânio, bombas de Newton, vários tipos de bomba, uma mais potente do que a outra. Só que mesmo os Estados Unidos, ainda na Segunda Guerra, já dominando a tecnologia de bombas de hidrogênio, os Estados Unidos tinha bomba. Mas sabe quem que desenvolveu o foguete para levar a bomba? Foi a Rússia. Porque quando a Rússia chegou na Alemanha, ela deparou com os mísseis alemães. E a partir dessa tecnologia alemã, que ela dominava a região de Berlim, eles desenvolveram os mísseis balísticos, que podem sobrevoar até, que podem fazer uma viagem de 10.000 quilômetros e levar essa bomba junto. Então, você imaginou, você tem a bomba é uma coisa, agora você tem um transporte que viaja até 10.000 quilômetros, a Rússia podia atacar lá a parte ocidental da Europa.
Mas logo a Rússia também já encontrou essa tecnologia e já passou à frente, conseguindo transportar essa bomba no míssil balístico, né? Então tá, fechou ali. Sobre os campos de extermínio, vocês viram o depoimento do Primo Levi, né? Que ele faz um alerta à humanidade sobre os campos de concentração. E, pessoal, a hora que você estiver na Alemanha, na Polônia, estiver viajando por lá, vocês podem marcar hora e visitar o campo de Auschwitz, tá? Na parte da manhã tem visitas individuais, que você pode ir, e na parte da tarde tem grupos de visitantes que vão com ônibus, com vans, e aí tem guias que vão mostrar para vocês os fornos, onde as pessoas eram queimadas. Nossa, mas eu acho que eu não consigo entrar num lugar desse. É muito sombrio, né? Eu já, inclusive no YouTube tem vídeo, se vocês quiserem olhar, mas é uma situação, é um lugar assim extremamente pesado. Tem depoimento de pessoas que escutam gritos, vozes. Como é que chama? Entramos na porta, assim, tiramos foto com as negocinhos e tchau. Mas no como é que chama? Só pra falar que campo foi. de concentração lá na Polônia, chamado de Auschwitz. Vocês viram lá na imagem? O trabalho liberta. Essa era a visão alemã, né? Que levavam eles para tirar todo o serviço deles, e quando eles estavam enfraquecidos, lá na lista de Schindler mesmo mostra isso, né? Os médicos, eles todos nus, e aí eles furavam o dedo com espinho para poder tirar sangue, para passar no rosto. Eles passavam o sangue nas bochechas, assim, para ficar corado, para dar a ideia que eles estavam sadios. Porque se eles fossem detectados que eles estavam doentes, enfraquecidos, eles já eram levados para os campos de concentração para ser mortos. E os que estavam sadios, ainda ia poder trabalhar um certo tempo lá, igual o menino do pijama listrado falava na fazenda. Os fazendeiros, ele achava que eram os fazendeiros, né? Professora Ana Lívia tá pedindo pra você aceitar ela. Ah, tá. Ô, Márcio, já foi morto 1,3 milhões de pessoas lá, velho. Você tá lá no site, olhando a página? Tô. Aqui não tem um pedido da Ana Lívia, não. Fala para ela pedir para ser admitida. Mas já tá bonito lá. Então vamos lá, pessoal. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas. Tá falando de vocês aí, protegidos nas suas casas, tá? Tá direcionando a vocês. Voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigáveis, a mãe, o pai. Ai, meu querido, que bom que você voltou. Não dá pra voltar à noite, porque não tem lugar pra sair pra voltar. Aí, ó, então já tá lá, né? Melhor ainda. Já estão mais seguros. Pensem bem se isso é um homem. Quando você olha para aquelas crianças, quando você olha para aqueles homens, simplesmente com um número no peito, no uniforme, pode ser mortos a qualquer momento, simplesmente você olhar para um general ou para um militar alemão, ele simplesmente pode não gostar da sua cara ali na hora e te dar um tiro. Né? Que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pense bem se isso é uma mulher sem cabelos, porque quando chega os cabelos são cortados, né? Sem mais força para lembrar. Vazia os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Você imagina um sapo com a barriga no meio da neve? Né? Pense que isto aconteceu. Eu lhes mando essas palavras, gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar. Repitam-nas a seus filhos, ou não. Desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos e seus filhos virem o rosto para não vê-los. Eu estou esperando a Ana Lívia até agora, ela não mandou mais mensagem. A internet dela caiu, que ela nem mensagem responde.
Tá, então vamos lá. A quem o autor se dirige no início do poema? Ao nazista Hitler e ao campo de extermínio lá. Que tá lá em Coloquei cima. aos alemães. Você acha que quando ele fala assim, você, Camille, que vive segura em suas cálidas casas, ele está se dirigindo ao Hitler? Ele está se dirigindo a toda a população do mundo, para que alertem para que outro genocídio desse não aconteça. Né? Vocês concordam comigo? Sim. É bom mesmo. Tô brincando. Ou seja, né, ele tá fazendo um alerta à população do mundo para que não permita que tipos de coisas dessa voltem a acontecer, porque é muito terrível estar ali sem perspectiva de vida. A pessoa vira uma espécie de um zumbi, né? Ela não tem esperança de sair, de viver. Pessoal, recentemente saiu um estudo que mostrou que os nazistas mantinham alguns campos de concentração só com mulheres. Sabe para quê? Para que elas trabalhassem como prostitutas para servir o exército alemão. Né? Até isso eles fizeram. O maluco é brabo. Como o autor descreve a vida nos campos de concentração? Primeiro, que a pessoa perde a humanidade, perde o nome, não tem força nem para ter memória, nem para relembrar. Agora, lá na última questão, por que o autor faz um alerta no final? Eu acho que para as... Calma aí. Para as pessoas... Eu acho que para as pessoas se atentar e ficar em casa. Eu acho que para elas se atentar como que Hitler também pode ser poderoso, os povos alemães pode ser poderoso e podem acabar com a vida das pessoas. Sim, mas se a gente pegar a história do Primo Levi, ele é um sobrevivente do campo de batalha. E quando ele escreveu isso, inicialmente muitas pessoas diziam que tudo aquilo que aconteceu na Alemanha era mentira. Tem muita gente que acredita ainda que aquilo não aconteceu. É porque na época por também isso- não tinha muita comunicação, né? Então não tem como você saber Exatamente, igual hoje né? o que está acontecendo do outro lado do mundo. Porque sempre tem duas versões. Tem um lado que apoia e tem outro lado, e isso vai ser natural, principalmente nos países democráticos, né? Por exemplo, não tem um autor que escreve sobre o período militar no Brasil e ele diz que não teve tortura. Ele afirma veementemente que não teve nenhuma tortura no Brasil. E já tem uma literatura que fala dessas torturas. Então, são visões diferentes. Né? Você pega a Guerra do Paraguai, tem gente que vai falar uma coisa, tem gente que vai falar que a guerra aconteceu por outro motivo. Então, são visões diferentes dentro da historiografia. No caso do Primo Levi, ele está dizendo que as pessoas não precisam acreditar nele, mas apenas lembrar do que ele está falando aqui, que já é o suficiente para elas nunca esquecerem de que houve esse tipo de situação, que foi os campos de concentração. Então, ele tá pedindo para você que está aí do outro lado da telinha, né? Para que você não precisa acreditar nele, mas que você pelo menos lembre, sempre lembre dessa situação, para que você sempre esteja vigilante para que isso não aconteça. Não permita isso acontecer. Porque você vai... Imaginou você vendo sua família toda sendo morta e você não pode fazer nada. Tem um depoimento de um rapaz mesmo, que ele estava lá numa vala e lá tinha um tipo de uma esteira, um elevador. O caminhão chegava com os corpos e ele tinha a obrigação de pegar os corpos, colocar
em cima dessa esteira, que carregava esses corpos e jogava dentro de uma vala enorme, gigante, que ficava pegando fogo. E ele narra a hora que ele pegou um senhor, o senhor estava vivo e era o pai dele. E ele teve que, chorando, colocar o pai dele em cima da esteira. O pai dele foi engolido pela chama. Por quê? Se ele não tivesse colocado, seria ele e o pai dele. Então, olha a situação que ele teve que passar, né? Então, ele preferiu continuar vivo para poder lutar contra aquilo. Certo? Alguém olha aí para mim quantos minutos que nós temos ainda, que daqui eu não consigo ver. É só clicar na tela que vai aparecer em cima. Não aparece nada não. O meu também parou de aparecer. 29 minutos. 29? Então dá tempo da gente fazer mais uma atividade lá na página 44. Cite 2 fatores que levaram à eclosão do conflito. Primeiro, Tratado de Versalhes e invasão da Polônia? Então, foi as definições do Tratado de Versalhes, que impuseram duras penas à Alemanha. Por isso que a gente fala que a guerra foi uma revanche. E as ideias expansionistas do Hitler. Né? Então, o Hitler volta para tentar... É uma revanche contra as cláusulas do Tratado de Versalhes, que colocou os alemães numa situação muito ruim. E segundo, porque ele tinha a ideia de expandir, que era a ideia ainda da Primeira Guerra, né, que ele toma como uma bandeira também para a Segunda Guerra. Ah, não. Nossa. Oi? Fala de novo, por favor. Então, coloca lá. Devido aos acordos de paz que impuseram duras penas à Alemanha, devido aos acordos de paz que impuseram duras penas à Alemanha após a Primeira Guerra, e o fato do Hitler ter ideias expansionistas. E o fato do Hitler ter ideias expansionistas. Meu Deus. Certo? Posso passar para B? Pode. Explica os motivos que levaram o ano de 1941 a ser considerado de grande relevância para o conflito. Eu coloquei que os alemães lançaram uma ofensa contra a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão, unindo Estados Unidos e União Soviética na guerra. Exatamente. Então, com a invasão da Rússia, a Rússia, que estava neutralizada com o pacto de não agressão, passou a ser inimiga. E também o fato do Japão ter bombardeado a base aérea de Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Então, em 1941, a guerra virou. Se o Hitler estava expandindo até esse momento, com a entrada da Rússia ele para de expandir, com a entrada dos Estados Unidos ele retrai. Então, em 1941, entraram, para resumir tudo isso, em 1941, entraram a Rússia e o Japão como aliados, e fez com que a guerra revertesse. Se antes o Hitler ganhava, agora ele está perdendo território. Vamos ver se dá para fazer mais uma. Número 2. Qual é a relação entre a derrota da Alemanha na Grande Guerra e a ascensão de Adolfo Hitler ao poder em 1933?